Os 2 livros de Reis mostram que cada rei é julgado de acordo com a sua fidelidade a Deus, ao passo que a desobediência e idolatria a imagens levam ao fracasso de toda a nação, a fidelidade de seu rei leva ao progresso. 1 Reis. Salomão ora ao Senhor: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? O livro de 1 Reis traz informações sobre um contexto que começou no livro de Samuel, que é a história dos reis israelitas. Samuel foi o último dos juízes, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. Após a morte de Davi, que reinou em Jerusalém, seu filho Salomão herda o trono, e um dos destaques de seu reinado foi construir um grande templo na região. Conhecido nos dias atuais como Templo de Salomão, Salomão é constantemente lembrado no meio cristão como um rei de grande sabedoria, e foram escritos por ele boa parte dos Salmos e Provérbios. A repercussão da sabedoria de Salomão foi tão grande que ele recebeu a visita da rainha de Sabá, que foi pessoalmente conhecer sua forma de governar, e concluiu que verdadeiramente a sabedoria dele era ainda maior do que, como diziam os rumores de sua região. Ao longo de 22 capítulos, neste primeiro livro surgem os profetas de Deus, e Elias se destaca entre eles por tamanha fé e coragem, inclusive discutindo com os profetas de Baal. Foi Elias que orou, e não choveu por longo período, e foi também após a oração de Elias, que voltou a chover na região. 2 Reis. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele o rei. Este livro pode ter uma espécie de divisão, pois relata a história de 2 reinos, no norte e do sul. O primeiro com a queda de Samaria, e o segundo com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. A queda dos reinos de Israel acontece porque seus reis haviam sido infiéis com os princípios do Senhor, deixando toda a nação vulnerável. Ainda com a derrota de Jerusalém, o livro traz passagens de grande significado para os cristãos, como a viúva que teve seu azeite multiplicado pelo profeta Elias, Naamã que fora curado de uma lepra após mergulhar 7 vezes no rio, como orientou o profeta Eliseu, discípulo e sucessor de Elias, tendo recebido seu manto antes que ele fosse levado por uma carruagem de fogo. Resumo de 1 Reis. 1 Reis capítulo 1 a 11, antes de sua morte, o rei Davi fez com que seu filho Salomão fosse ungido rei. Salomão governa seu reino com grande sabedoria. Salomão constrói um templo, e seu palácio em Jerusalém, dando início ao período conhecido como a Era de Ouro de Israel. A rainha de Sabá visita Salomão. As mulheres de Salomão o induzem a deixar de adorar ao Senhor, e o incentivam a adorar deuses falsos. O reino de Salomão é ameaçado por Jeroboão. 1 Reis capítulo 12 ao 16, todas as tribos de Israel, exceto Judá e Benjamim, se rebelam contra o filho de Salomão, Roboão. O reino é dividido, e Jeroboão se torna governante do reino do norte, também conhecido como Israel, deixando Roboão para governar o reino do sul, também conhecido como Judá. Jeroboão e Roboão estabelecem adoração a ídolos em seus respectivos reinos, e muitos governantes de ambos os reinos seguem esse padrão de idolatria. 1 Reis capítulo 17 ao 22, o profeta Elias faz com que haja uma seca na terra. Ele revive o filho da viúva dentre os mortos. Com grande poder de Deus, Elias compete com os sacerdotes de Baal e mostra que Jeová é Deus. Depois desse milagre, Jezabel, mulher do rei Acabe e seguidora de Baal, tenta matar Elias. Elias viaja para o Monte Horebe, onde o Senhor fala com ele por meio de uma voz mansa e delicada. Elias se encontra com Eliseu, que o sucede como profeta. Elias profetiza a morte de Acabe e de Jezabel. Depois da morte de Acabe, Acasias, o filho de Acabe, reina em iniquidade. Resumo de 2 Reis. 2 Reis capítulo 1 ao 13, no Reino do Norte, Elias é transladado e levado para o céu, e Eliseu inicia seu ministério. Judá e Israel se unem numa guerra contra Moabe e são vitoriosos. O Senhor cura Naamã, o capitão do exército sírio, de sua lepra. O povo de Israel sofre um período de fome. A iníqua Jezabel é morta, e a casa de Acabe é destruída. Eliseu morre. 2 Reis capítulo 14 ao 20, muitos dos reis de Israel governam em iniquidade. O rei Tiglat-Pileser da Síria leva muitos israelitas cativos.
O rei Acaz de Judá governa em iniquidade. As idólatras 10 tribos de Israel são levadas para o cativeiro pelo rei Sargom da Assíria. O rei Ezequias reina em Judá em retidão, obedecendo ao Senhor e eliminando os locais dedicados à adoração de deuses falsos. Graças à fé e à confiança no Senhor manifestadas pelo rei Ezequias, um anjo destrói o exército assírio, cumprindo uma profecia de Isaías. 2 Reis capítulo 21 ao 25, no Reino do Sul, o rei Manassés restaura temporariamente a adoração a ídolos. O justo rei Josias repara o templo, e o livro da lei é encontrado. Josias lê o livro da lei para o povo, elimina os locais dedicados à adoração de deuses falsos e reinstitui a Páscoa. Josias é morto em batalha. A Babilônia invade Judá e leva muitas pessoas para o cativeiro, inclusive o rei Zedequias. Após muitos anos, o rei Joaquim de Judá é libertado da prisão, sendo-lhe permitido viver seus últimos dias com relativa paz e conforto na Babilônia.